gente interagir aqui com o pessoal do mercado de trabalho e também com os alunos, ok? Hoje eu trago para vocês, hoje no primeiro dia, né, nós temos o engenheiro, né, engenheiro mecânico, colega de graduação, né, gente boa demais, gente da gente aí, né, mestre, doutorando aí, e funcionário de uma grande empresa como a Fiat, e o engenheiro Vinícius, né, Vinícius Mafra. Ele vai estar falando um pouco sobre você, com vocês, sobre a carreira, né? Vai estar falando um pouco sobre a indústria 4.0, sobre algumas situações, algumas atividades que acontecem na Fiat. E aí vocês vão estar aproveitando aí o que há de melhor aí na apresentação dele. Acredito que será de grande valia para todos os presentes. Tá ok, pessoal? Eu quero combinar uma coisa com vocês, né? Vamos lá. O Vinícius, ele vai iniciar, ele vai transcorrer com a apresentação e quem tiver pergunta, vocês fazem a inscrição no chat e eu e os outros professores vão estar acompanhando para no final da apresentação a gente fazer, né, essas perguntas em ordem, ok? Acredito que dessa forma fica uma coisa mais organizada e dá para muita gente participar. Tranquilo? Combinado dessa forma? Bom, então eu vou passar a palavra para Vinícius, né? E aí Vinícius vai se apresentar e vai transcorrer com a apresentação, ok? Pode ficar à vontade, Vinícius. Beleza. Obrigado, Luiz. Muito obrigado pelo convite, né, de estar podendo compartilhar minha vida profissional, também parte da vida acadêmica, que eu vou falar também, que eu acho bastante importante. E compartilhar algumas vivências, né, que eu tenho na indústria, que é na parte da indústria automobilística, tanto que na parte de engenharia avançada também, que é uma das áreas que a gente trabalha lá. Então, eu conversando com o Luiz, não, vamos tentar encontrar um tema comum, né, para que o pessoal consiga interagir melhor e algo atual. Então, a gente pensou bem em trazer a parte da indústria 4.0, né? Esse é um tema ao qual eu trabalho, eu estou inserido em um dos pilares que eu vou mostrar a vocês, certo? Eu estou inserido em um deles, porém eu não sou especialista em indústria 4.0. Então, eu não sou tão apto para falar perfeitamente sobre esse tema, mas eu achei interessante a gente começar por ele, porque consegue abranger uma parte bem atual hoje. Eu vou conseguir mostrar a vocês também algumas tecnologias que a própria FCA, a Fiat, ela está utilizando no mercado, tanto no Brasil quanto a nível mundial. E também mostrar um pouco do que eu faço, um pouco da minha parte do que eu trabalho, né? Não tão profundo, mas para que vocês entendam um pouco a minha área de atuação. Ok? Vocês estão me escutando bem ou está cortando? Tem como vocês me darem um feedback? Aqui está ok, Vinícius. Aqui também está ok. Ok, também. Beleza. Então, deixa eu compartilhar minha tela que eu vou começar a apresentação. Eu vou iniciar a apresentação. Algumas partes eu vou mostrar um vídeo institucional. Esse vídeo também vocês podem acessar via YouTube. Mas eu achei interessante a gente trazer o tema. É um vídeo bem interessante da própria FCA, que engloba isso aí, e eu acho que é bom de ver, né? Então, iniciando aqui a apresentação, vocês estão vendo minha tela? Acredito que vocês têm que selecionar. Só um momento. Acredito que vocês têm que selecionar onde eu estou falando aí para que vocês consigam ver bem. Aqui eu estou vendo, viu, a apresentação. Então, eu vou colocar em modo apresentação. Beleza? Tudo tranquilo, né? Então, o tema que a gente vai abordar hoje é perspectivas da indústria 4.0 no setor automobilístico, né, ao qual eu faço parte. Então, eu vou começar me apresentando um pouco, falando sobre a minha trajetória na universidade, um pouco sobre o meu currículo e iremos adentrar nesse assunto, né? A tendência é que eu comece de forma geral,
e depois eu vou afunilando para que eu chegue no meu setor, que é a parte o que eu faço, né? Vocês vão perceber que eu estou inserido dentro de um dos pilares da indústria 4.0. Então, como o Luiz falou, meu nome é Vinícius, eu sou formado em engenharia mecânica pela UFES em Mossoró. A gente entrou praticamente juntos na UFESA, e durante o período de 2009 até 2014, que foi o ano que eu saí. Acho que o Luiz ele é um semestre adiantado em relação a mim, porém lá como a gente compartilhava disciplinas, criou-se essa amizade e a gente até então permeou aí. Então, minha formação profissional, eu tenho um curso técnico em mecânica industrial pelo IF. Isso é um dos grandes... eu posso dizer que vocês estão vendo aí graduação, mestrado, doutorado, mas o IF é uma instituição que é a que tem mais o meu respeito, porque foi lá em que eu tive minha base, né? E sou muito grato ao IFRN, que é, no caso, o IF de Mossoró. Então, eu tenho um curso técnico em mecânica no IF de Mossoró. Eu fiz a minha graduação em mecânica também, pela UFESA, em Mossoró. Para a graduação em mecânica, a gente teve que acessar o bacharelado em ciência e tecnologia, né? Então, também tem essa formação. Passado um tempo na indústria, acredito que pouco tempo, eu trabalhei também na parte de cimento. Foi uma passagem muito rápida. E logo após a saída da indústria de metal mecânica, que era a indústria pesada de cimento, aí na região próximo do Ceará, aí tem cimenteiras, a Mizu, a Apodi, eu trabalhei um pouco tempo na Mizu. Então, logo após, eu ingressei no mestrado em engenharia mecânica na UFPB. E, atualmente, esse mestrado eu vou falar um pouco também para vocês, que foi que eu trabalhei. E, atualmente, eu faço parte do PPGEM, que é o Programa de Pós-Graduação em Mecânica, no subitem doutorado, né? O doutorado eu ingressei recentemente, foi agora 2020.1, e estou ainda na fase de pagar algumas disciplinas, mas é tranquilo por enquanto. Então, falando um pouco da minha graduação, eu gostaria de elencar um ponto importante. O Luiz falou que vocês trabalham tanto a parte de curso superior, né? A parte do curso técnico. Então, durante a minha graduação, eu tive uma experiência que foi única para mim e que moldou, né, o profissional e que me moldou até hoje, e foi participar de um projeto de extensão como o Projeto Baja, no qual a gente, acredito que a maioria conhece, que a gente projeta um carro do zero, né, constrói e leva ele à competição, participando de diversos níveis da competição. Então, Luiz não sei se ele já teve a oportunidade, mas ele participou com a gente no início da formação da equipe. Foi primordial, como um dos fundadores. Depois ele saiu, mas essa é uma experiência única que eu trago para a minha vida profissional quanto para a parte pessoal. E é um dos motivos de eu ter conseguido uma porta, né, na indústria automobilística, que não é algo tão fácil de entrar, mas esse projeto foi uma das portas que se abriram para mim dentro desse mundo de automobilística. Vocês estão me escutando bem? Caso não, cortando, por favor, me avise que eu estou só com a tela aqui no computador. Alô, alô? Tudo bem. Que está ok, beleza. Viu, Vinícius? Tá tudo ok Beleza. aqui também. Pronto. Continuando, eu vou falar um pouco do meu mestrado, que o mestrado, juntamente com a equipe, foi uma das portas que se abriram para mim para entrar na indústria, né? Para essa parte de desenvolvimento. Então, meu mestrado, eu vou falar de forma bem básica. Imaginem que você tem um gás que ele é queimado por uma madeira. Então, eu pego esse gás, injeto ele no motor e queimo o gás, que a gente chama de fumaça, né? Quando você pega uma madeira, queima, você tem aquela fumaça. Então, foi o que eu peguei. Eu peguei essa fumaça, injetei um motor para gerar energia elétrica. Claro que não é simples assim, eu tenho todo um processo que a gente chama de gaseificação, em que eu tenho uma queima
que eu tenho uma queima controlada de biomassa, né? Onde esse gás ele é tratado para retirada de fuligens, baixar a temperatura, para após isso eu injetar ele no motor. Porém, como vocês sabem, para eu fazer isso, o meu motor ele tem que estar preparado para receber esse gás, né? Então, a gente fez um trabalho de conversão, transformando o motor, que é originalmente diesel, em Otto, certo? Ah, como foi que você fez isso? Tirando os biquinhos lá de injeção e colocando algumas, como é que eu posso dizer, velas de ignição. Então, de forma simples, né? Claro que é bem mais complexo. Então, fazendo todo esse procedimento, a gente conseguia extrair potência elétrica de queima de madeira, né? Residual. Então, devido a esse meu trabalho no mestrado, eu tive um enriquecimento muito grande na área de motores, na parte de combustão, estudando. E enquanto eu estava no meu mestrado, né? Ocorreu uma abertura de processo seletivo para o Centro de Engenharia, que é situado em Recife, Pernambuco. E eu participei do projeto e fui agraciado, né? Expliquei o meu mestrado. Incrivelmente, pela primeira vez, eu participei de uma entrevista em que parecia mais uma prova de termodinâmica, mecânica dos fluidos e transferência de calor, em que o cara ele ficava perguntando o ciclo termodinâmico, como é que ocorre a transferência de calor aqui e tal. Foi algo bem singular. Isso, aliado ao projeto, fez com que eu conseguisse angariar essa vaga na indústria, na Fiat, né? Era um sonho que eu tinha de criança, de poder trabalhar com o desenvolvimento de veículos, porém agora voltado completamente para a área técnica, né? Para a área de motores. Então esse foi o meu pontapé. Isso foi quando eu entrei na FCA. Isso aqui foi meados de 2017. Eu não tinha terminado o mestrado ainda. Então foi um período bem conturbado, em que eu trabalhava a semana em Recife, e final de semana eu ia para João Pessoa testar o motor. Por sorte, eu já tinha adiantado bastante a parte de adaptação do motor, antes de trabalhar em Recife. Então ficou meio que parte de testes no final de semana, certo? Então aqui, pessoal, foi deixa eu colocar aqui. Foi o meu pontapé em que eu consegui entrar, né, na indústria, na FCA, e iniciar esse processo que eu vou mostrar a vocês agora, o qual eu trabalho. Então, eu faço parte do quadro de engenharia da FCA, né? Trabalho no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento de Produto. Quando a gente fala de Fiat e Jeep, em Pernambuco, a gente remete logo à fábrica, né? Que é em Goiânia, que é onde tem a produção do Renegade, do Compass e da Toro. Porém, eu trabalho no centro de pesquisa. Ele fica localizado em Recife, né? Lá a gente tem 2 sites. Um site é para engenharia de software, que é todo o desenvolvimento de hardware in the loop e software embarcado, como desenvolvimento de painel, tudo isso lá. E tem na área da gente, que é situado já em Cabo de Santo Agostinho, que a gente trabalha com toda a parte de simulação virtual. Eu atualmente trabalho com desenvolvimento de modelos de motores em CFD1D, certo? No qual a gente utiliza o software GT Suite, e o foco total é em Engine Performance, que engloba tanto a parte de desenvolvimento de performance do motor. Quando eu falar performance, atingir alto torque, alta potência, e também a parte de consumo, né? Isso relacionado toda a parte virtual do processo, certo? Então, a FCA hoje, vocês não é comum, né, a gente fala esse nome FCA, geralmente a gente fala Jeep ou Fiat, mas a FCA ela engloba todas essas marcas aqui que vocês podem ver. Então, o que mais puxa o brand, né, o que mais puxa são as brands. Então, a gente tem as principais, como a Jeep, a própria Fiat, aqui no Brasil, principalmente elas duas.
e por meio de importação, algumas caminhonetes da RAM, né? Então, toda a FCA ela trabalha com Alfa Romeo, a Chrysler, a Dodge, que a gente trabalha principalmente para o mercado americano, a Maserati, Lancia, toda a linha Mopar e SRT, que é para produtos de alta performance, e também a área de robôs, né, que é a Comal, a Magnetic, que ela trabalha na parte de desenvolvimento também. Tudo isso faz parte do grupo. E até então a gente tinha também a Ferrari, né? Não sei se vocês devem pensar, mas a Ferrari ela saiu do grupo para trabalhar de forma paralela, porém está dentro do mesmo dono, né? Então ela só está fora do grupo FCA, mas está dentro do mesmo dono. Beleza? Então, alô? Tranquilo. Acho que eu tô com um probleminha no meu mouse aqui. Ele não tá passando. Então, o que é a indústria 4.0, né? O que é essa indústria 4.0 que hoje tanto se fala? Então, a indústria 4.0 ela é uma indústria conectada, falando de forma geral. Ela é uma indústria conectada, porém, quando você fala nesse termo, você remete logo a robôs, né? Tem um maquinário gigante que ele vai trabalhar só para isso. Mas não, a indústria ela engloba tudo. Então, desde a parte de segurança do operário, em que por meio de telemetria você consegue medir níveis de fadiga ou de segurança, como em tempo real, né? Como analisar os esforços de uma atividade. E também, claro, a parte de máquinas e equipamentos. Porém, isso relacionado já a... Vocês têm que pensar de forma que todo esse ecossistema ele vai estar agora conectado, né? O que a gente não tinha antigamente. A gente tinha máquinas e equipamentos, mas eles não estavam conectados de forma inteligente. Então, de forma grotesca, um pouco falando de forma geral, essa é a indústria 4.0, é a indústria que ela está conectada em todos os âmbitos, né? Então, Então, quando a gente fala nesse tema, sempre remete a falar em revolução industrial, né? Então, passando para a revolução industrial, vamos remeter e nos situar na linha do tempo, né? No que a gente tem, o que passou e o que a gente tem atualmente. Então, começando na indústria 1.0, posso falar assim, em 1784, quando antigamente o homem ele utilizava os animais, né, cavalos ou alguns outros animais, para fazer força, puxar alguma parte da produção diária dele, campestre. Então, a primeira revolução ela acontece quando ocorre a substituição desse animal por uma máquina a vapor. Então, a gente tinha um animal e ele é substituído por uma máquina a vapor, né? Então, a partir daí, se dá o início à primeira revolução, em que a gente começa a ter a inserção de máquinas substituindo alguma parte do processo, né? Em 1870, ainda meados ali 70, 80, a gente tinha a chegada da energia elétrica, né? Que até então a gente não tinha. A chegada da energia elétrica e o início da produção em linha, trazida por Henry Ford, né? Nos Estados Unidos. E isso mudou completamente já o nosso patamar, né? Então, em meados de 70, aqui a gente começa a inserir a parte de computação, automação e microcomputadores, né? Na indústria, não ainda usualmente na parte pessoal, que a gente hoje utiliza praticamente em todo nosso dia, né? Mas é uma aplicação industrial. Então, aqui a gente começa a ter uma comunicação entre homem e máquina, né? A máquina ela começa a entrar no processo com robôs, com centros de usinagem, porém não de forma tão proativa, né? Eu posso falar assim, o homem ele ainda precisa alimentar a máquina de alguma forma, ele precisa passar um conhecimento de tempo de alimentação de algum processo. Então ela fica meio que dependente do homem, né? E
atualmente, a gente está iniciando, né, esse processo de indústria 4.0. Isso aqui não... É importante falar que, pelo menos no Brasil, as empresas estão numa correria, as grandes multinacionais, elas estão numa parte de começando a se adaptar a esse novo normal, que esse novo normal relacionado à indústria, não à corona. Mas o que é que aconteceu aqui? Em meados de 2011, na Alemanha, em Hannover, teve uma feira lá científica em que o governo, juntamente com universidades e centros de pesquisas, mostraram à população, a primeira vez, medidas drásticas de atualização da nossa indústria real, atual, né? Em que isso envolvia tanto a parte de cyberfísica como internet das coisas, né? Que é um nome bonito, que é o que mais se fala hoje, para mudar drasticamente a forma como a gente produz, não só a produção real, mas também de forma pessoal, certo? Quando a gente fala em internet das coisas aqui, a gente sempre remete ao Google, né? A gente sempre pensa, só se você se lembrar do Google, do Waze, em que todo mundo manda uma quantidade de dados para a rede e o próprio Google, né, por meio de inteligência artificial, ele calcula, por exemplo, tempo de trajeto, diz que ali está tendo algum problema. Isso já é uma forma de internet das coisas. Porém, a gente vai puxar mais para a área industrial aqui, certo? Tranquilo? Luiz, tudo tranquilo? Cada slide que eu passar me deu um feedback, porque às vezes a internet corta. Isso, não, tá tudo tranquilo. Aqui você tá no slide aí da indústria 4.0, né? Beleza, tranquilo, beleza. Então, para a gente falar de indústria 4.0 e eu me situar no que eu trabalho, é importante a gente mostrar os pilares em que ela se situa, né? Atualmente, temos nove pilares, porém eu já cheguei a ler artigos em que falou em 6, e eu acredito que a tendência é que esses pilares aumentem, certo? Os 9 pilares, eles se conversam entre si, como também eles podem trabalhar de forma separada, sem nenhum problema. Ok? Porém, num ecossistema de uma indústria que você tem um procedimento fechado, a tendência é que todos esses 9 pilares ou mais, eles trabalhem de forma totalmente integrada, certo? Para que a gente consiga ter como é que eu posso falar? Para que a gente consiga ter uma sinergia perfeita em que o processo consiga funcionar. Beleza? Então, eu vou pincelar vou passar por todos esses pilares, certo? De forma bem superficial. Vou falar do meu, que é a parte de simulação. E a partir daí a gente vai entrar na parte da Fiat. Beleza? Espero que não esteja sendo chato esse falatório. Então, começando por robôs autônomos, né? Como o próprio nome fala. E se vocês lembrarem, eu falei lá de robôs na indústria 3.0, que é quando o robô ele entra na nossa linha de produção. Porém, aqui a gente tem um lado completamente diferente. O robô ele trabalha aqui de certa forma com pouquíssima interação com o operador, ou pouquíssima ou nenhuma interação com o operador, certo? Trabalha por forma de sistema cyberfísico, em que o robô ele consegue otimizar completamente um processo e ter agilidade na fabricação de um determinado produto. Como, por exemplo, caso ele precise se movimentar de um ponto para outro, ele vai calcular ali qual a menor distância e andar de forma mais rápida, né? Agilizando esse procedimento. Então, pessoalmente, eu nunca vi um robô autônomo, porque acredito que essa aqui já seja na parte mais voltado para indústria eletroeletrônica. Tem alguns robôs autônomos lá na fábrica da Jeep, mas eu não trabalho muito ligado com a fábrica, é mais na parte de simulação. Então, depois eu vou mostrar a vocês o vídeo que fica melhor de explicar. Então, passando para a Big Data, então o que é isso aqui? O que é o Big Data?
você tem um centro de processamento em que a indústria, em que em que a nossa fábrica, ela por meio de espalha de divisão de sensores e robôs, ele manda uma quantidade imensa de dados, certo, para essa central, em que lá a gente vai verificar se esses dados estão sendo de forma esperada, e principalmente aqui a gente consegue identificar falhas do processo. Então, se um robô está operando de forma correta, se a gente precisa intervencionar em alguma parte do processo para melhorar, por exemplo, Não tem áudio não, viu, Luiz? Acho que travou aí, Vinícius, a sua imagem. Tá me escutando? Só um instante aqui. Vamos ver aqui se volta a conexão. Só um instante, acredito que ele vai tentar acessar novamente. opa, pessoal, Pronto. desculpa aí, acredito que caiu aqui. Foi, deu uma travada aí. Então, voltando, eu parei, vocês escutaram até onde? Até a parte de realidade? Eu Você deitei. estava em Big Data. Certo, então aqui a Big Data ela é a reunião de todos os dados que a gente recebe, né, por via de sensores ou até mesmo operadores, em que a gente vai concentrar Você todo esse conhecimento. vai apresentar de novo, Vinícius? Isso, Big Data eu vou continuar aqui. Não, a gente Desculpa. não tá vendo. Pronto. Desculpa, pessoal. Tava empolgado falando e me lembrei que ele não conectava automaticamente, foi mal. Agora foi? Foi Tá, ou não? tá Pronto. carregando. Pronto. Tá naquela página inicial. Pronto. Show de bola. Ficou agora. Pronto, aqui voltando novamente para Big Data, então é a reunião dos dados, né? O sistema ele alimenta uma central onde a gente vai analisar para identificar algumas falhas e trabalhar de forma eficiente. Então, pulando para a parte de realidade aumentada, essa é uma área bem interessante, em que, tipo, a gente pode até fazer uma analogia com videogames, né? O pessoal que gosta de jogar. Só que aqui é voltado para algo aplicável, né? Na parte industrial. Então, aqui a gente conecta algo real a um mundo virtual, né? Então, na realidade aumentada, você consegue acessar um produto por meio virtual, claro, que ele não existe ainda. Por exemplo, um carro, você consegue entrar nele, verificar problemas como, por exemplo, manutenção ou acesso para fechar uma porta, ou ligar um ar-condicionado, ou puxar uma chave do capô, diretamente dentro de um ambiente virtual, em que você não tem ainda nada, em que você não precisa fabricar um carro, nem que precise todo aquele processo, né, da indústria tradicional. Então, passando para a parte de manufatura aditiva, acredito que esse que é o mais utilizado hoje em dia por IFs, né? Travou novamente.
Vamos ver se ele vai tentar aqui novamente. Nós já chegamos a ter aí 119 acessos simultâneos, né? Na plataforma. Um número muito bom. Tivemos uma quantidade aí de alunos em torno de 186, né? Alunos inscritos. Paulo, foi quanto? Foi 186 alunos inscritos no total? No total, só alunos foram 186, mas com palestrantes e outros chegamos a 205, 206, alguma coisa assim do tipo. Pronto, Vinícius, deu certo? Deu certo, Vinícius? Tá escutando? Tô escutando, troquei a internet aqui agora porque tá sem condições. Pronto. Tô roteando o Tranquilo. celular, agora acho que vai melhorar. Pronto, tranquilo. Desculpa aí, pessoal, novamente. Deixa eu ver o que Tranquilo, eu tava Vinícius. apresentar agora. Então, eu tava falando de... Vocês ficaram até que parte? Desculpa. Estão vendo minha tela? Vinícius, se você desativar talvez o vídeo, você acha que não seria melhor, hein, para a questão da internet ou A não? câmera, você fala? Sim, a câmera. Eu acho que é problema na internet Na mesmo aqui, internet não... mesmo, né? Tipo, Então, pronto, que eu tranquilo, não tô então. dando um overload não, sabe? Vamos tentar agora que eu mudei para o celular. Acredito que deu uma melhorada. Pronto, Vocês estão vendo minha tela? vou fazer o seguinte, eu vou falar com o pessoal para todo mundo desligarem as câmeras, deixar só você com a câmera ligada. Não Ou eu sei. posso desligar também, mas eu acho que tanto faz. O que é que vocês acham? Pronto, quem puder desligar a câmera, você pode ficar com a câmera ligada. Pronto, tranquilo. Pronto, tranquilo. Agora eu tô Beleza. puxando o celular. Se cair, aí a gente desliga e fica só no áudio mesmo. Pronto, beleza, então. Então, vocês se escutam. Alô? Estou escutando, estou escutando. Então, eu falei até a parte de impressão 3D ou estava em realidade aumentada? Quando foi que cortou aqui? Você falou impressão 3D. Certo, beleza. Então, só voltando, aqui nessa parte da impressão 3D, a gente já tem hoje a fabricação de forma por impressão, né? De materiais ferro-carbono, ligado a algum composto ou até mesmo com polímeros também. Claro que não é uma realidade atual, tipo, se você me perguntar, se eu chegar lá na Fiat hoje, eu tenho um carro completamente impresso em 3D, uma estrutura monobloco. Não. Hoje é o processo normal ainda, por robôs, né? Mas a tendência é que isso ocorra, né? Por pelo menos algumas partes do veículo, não só em veículos, tipo, falando de forma geral, mas a tendência é que ocorra essa transformação. E que a gente vai deixar meios de processo de fabricações comuns para essa parte de impressão, né? Claro que isso vai muito para frente ainda, beleza? Então, falando agora de computação em nuvem, né? Isso aqui a gente utiliza em tempo real hoje em dia, quando vocês estão falando em Google, quando a gente fala no Google Drive ou iCloud, acesso por nuvem, né? Em qualquer parte do mundo. Isso permite que a gente trabalhe de forma remota, né? Eu posso muito bem trabalhar. Só um momento, pessoal. Estão me escutando? Estou escutando, Vinícius. Sim, normal.
Acredito que travou novamente. Os problemas técnicos aqui. É isso mesmo, os empecilhos do ensino remoto, né? Acontece. Aí eu tava até com um pouco de medo, porque aqui em casa também a internet estava um pouco ruim. Deu certo, Vinícius? Agora eu vou desligar a câmera. Acho que não vai. Não sei se Pronto. influencia, mas tá bem cabuloso aqui, viu? Não, Mil, aqui. Não, mil desculpas. tranquilo. Eu tava até com medo, tava até comentando que aqui em casa também hoje a internet tava meio ruim. Eu disse, rapaz, ela veio ficar ruim no dia do fórum, né? Mas tudo bem, pode prosseguir. Então, eu vou desligar a câmera aqui. Só um momento. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão me escutando de boa, né? Tô escutando, tranquilo. Sim. Ok, agora aqui, tô ouvindo bem. Então, mil desculpas aí. Tranquilo, Vinícius, tranquilo. Então, pessoal, voltando novamente pela 18ª vez. Então, voltando, eu estava falando aqui em computação na nuvem, né? Então, acho que há uns... Vou voltar. A gente consegue processar uma análise ou qualquer tipo de coisa também por via de cloud computing, né? Esse é um dos pilares que eu vi funcionando em tempo real. Eu não sei onde que estava rodando minha análise, mas eu sei que ele me entregou um resultado, né? E eu ia lá e fazia o download. Então, isso é real hoje em dia. Inclusive, vocês, caso vocês trabalhem com alguma parte de processamento, vocês conseguem também comprar isso, né? Via esses servidores. Então, isso aqui já é uma realidade totalmente aplicável, certo? Tá me escutando bem, Luiz? Tô escutando perfeito aqui. Beleza. Então, imaginem que a gente tem um circuito todo conectado, né? Que a gente, até agora eu só falei em conexão, e a internet. Então, imagine que alguém invada esse sistema, né? Por meio de hackers. Então, a gente tem um pilar voltado só para a cibersegurança, né? Em que tem profissionais do TI trabalhando focado nisso aqui. Que imagine, você tem uma indústria completamente conectada e o cara invade o processo e, em vez de o carro fazer um robô fazer um determinado movimento, ele faz o contrário e destrói maquinário, destrói equipamento. Então, isso aqui acredito que é um dos pilares essenciais, né? Então, trazendo agora para a internet das coisas, esse aqui é o que o pessoal mais fala, né? E também acredito que é um dos mais importantes. Aqui é onde a gente tem a comunicação máquina-rede, né? E às vezes máquina-máquina, sem nenhuma interação do ser humano. Então aqui é meio obscuro a gente pensar, né? Que a máquina ela está pensando só. Então a gente não sabe o que é que está fazendo. Porém, aquela máquina, para ela pensar só, um humano foi lá e realizou a programação. Então, esse é um dos pilares mais importantes, onde a gente tem como se fosse uma rede neural, em que um ambiente neural, né, que elas se conectam e se conversam. Isso aqui, a gente consegue centralizar toda a automatização do processo, né? Então, temos também uma parte que é relacionada à integração do sistema, né? Então, a gente tem 9 pilares, e é essencial que esses pilares, pelo menos a grande maioria, eles se integrem. Então, a gente tem uma parte de integração, em que a principal função dele é unir a cadeia, né? E sempre puxar para a parte de digitalização do processo. Certo? Estão me escutando? Estou sim, perfeito, Vinícius. Beleza. Agora, indo por último, que é a parte de simulação, que é o que eu estou inserido, né? Então, aqui a gente tenta ao máximo trazer
um procedimento real de engenharia ou de desenvolvimento para a parte virtual, certo? Tentando sempre o quê? Otimizar todo o processo de desenvolvimento. E, por consequência, né, reduzir custos, reduzir tempo e também melhorar o nosso produto, já que aqui a gente tem uma aplicação de engenharia em tempo real, né, sem retrabalho. Beleza? Estão me escutando? Estamos. Tudo Então, tranquilo. partindo da parte de simulação, eu vou trazer agora, eu vou mostrar um vídeo institucional da Fiat, que ele fala de forma abrangente sobre a indústria 4.0, alguns pontos que eles estão atacando na parte fabril, né? E logo após eu vou trazer, puxando para a parte de virtual. Então, eu acho bem interessante esse vídeo, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui via YouTube, certo? Então, deixa eu tentar aqui fazer um... Eu vou parar de apresentar, porém eu vou apresentar aqui. Vocês estão vendo minha tela? Já. Pronto, ela tá apresentando. Pronto, agora tá ok. Eu vou dar o play aqui e você me fala se está recebendo áudio ou não, certo? Aí depois eu deixo seguir. Só um testezinho. Tá com áudio. Pronto, agora Tá eu vou com deixar ele áudio. rodar. Tá bom. Pronto. A indústria 4.0 para mim já é o presente. Deu uma travadinha. Eu acho que muitas tecnologias que surgiram na indústria 4.0 a gente já tem implementado no grupo FCA. Um exemplo disso é o Manufacturing 2020, que é o nosso laboratório onde a gente está fazendo provas de conceito e testando todas essas novidades. Os treinamentos, eles são fundamentais para a gente poder desenvolver nossa capacidade de inovar, de aprender novas tecnologias, buscando sempre eficiência no desenvolvimento do trabalho. Hoje nós estamos implementando o Digital Twin, que é o gêmeo digital. O gêmeo digital é a representação virtual do processo físico. Ele engloba diversas ferramentas, como Internet das Coisas, Big Data e também as ferramentas de simulação. Os principais benefícios dessas ferramentas são identificar oportunidades de melhorias ainda na fase virtual do projeto, numa fase inicial, sem precisar fazer modificações no processo físico. A gente tem a possibilidade também de melhorar a qualidade do nosso produto e melhorar a eficiência do nosso processo. E, além disso, a gente também tem a oportunidade de eliminar desperdícios, evitar perdas. A indústria 4.0, ela necessita de inovação para se estabelecer. O exoesqueleto vem trazer isso. É um equipamento revolucionário. Não existe na América Latina nenhuma indústria, nenhuma empresa com aplicação desse equipamento. O Robert é um dos primeiros que está testando esse equipamento. Ele relata que o equipamento mudou o dia a dia dele de trabalho. Robert faz a operação com mais agilidade, com mais qualidade. Hoje a gente já está aplicando o uso de relógio smartwatch, né, com internet das coisas, fazendo com que o operador ele consiga, através de um relógio, realizar algumas operações que antes ele tinha que se movimentar até a tela do terminal dele para realizar. A gente também tem aplicações que utilizam a realidade aumentada, fazendo com que o operador ele fique com as mãos livres para realizar a sua operação.
para ver aí, pessoal? Deu Alô? sim, Vinícius, deu para ver. Rapaz, ainda bem. Em alguns, Ainda bem. em alguns momentos ele deu quis Deu dar uma travada, né? Foi, exatamente, mas deu para ver. Qualquer coisa, depois você pode disponibilizar o link, né, para a gente Pronto, dar uma perfeito. olhada aqui. Perfeito, eu vou colocar o link no chatzinho aqui. Aí vocês conseguem acessar, é aberto no YouTube, é um vídeo institucional aberto. Pronto, show Certo? de bola. Então, voltando para a apresentação, vocês viram que lá ele passou em praticamente a grande maioria dos pontos abordados, né? Só que aqui a gente está falando tipo, não é muito real, né? Né? Como é que eu posso falar? Não é tão normal. Vocês já estão vendo minha tela, pessoal? Sim, já estou vendo sua tela, Vinícius. Não é tão normal, como é que eu posso falar? A indústria, pelo menos a indústria brasileira, ela está começando a engajar, né? Você vê esse tipo de posicionamento, porque tem custo elevado, porém as empresas elas estão vendo quanto ganho vai ter com a aplicação da indústria 4.0, né? Então, puxando agora mais para a minha parte virtual, né? Então, agora eu vou tentar, como eu falei a vocês no começo, eu vou puxar sempre tentando afunilar até chegar no que eu trabalho, certo? Então, dentro da indústria 4.0, na parte de simulação, sendo a simulação já uma ferramenta, né, já um dos pilares, a FCA ela inaugurou recentemente o Centro de Simulação de Dinâmica Veicular, em uma parceria com a PUC Minas e a própria FCA, financiado pelo governo federal. A gente tem um simulador veicular de dinâmica em que a gente consegue simular um carro real e um carro virtual, certo? Ou um carro real ou um carro virtual que até então não foi fabricado, passando ele por diversas provas, em que você tem uma interação homem, que no caso você tem um operador que opera essa máquina, um veículo, né, ao qual ele foi concebido a parte de modelagem, e um sistema viário qualquer. Então você tem possibilidades infinitas, né? Se você pensar nessas três uniões aí. Então, vocês podem até perguntar, mas Vinícius, como é que funciona? Então, como é que o operador está dentro do carro? Porque ele está dentro praticamente de um joystick, né? Você tem um joystick ali, é uma base metálica em que ela se movimenta por meio de pistões. Como vocês estão vendo na imagem, você tem uma pista virtual, em que essa pista ela representa fidedignamente uma pista real, do mundo real, com inclinação, alguns buracos da pista você consegue sentir, né, nesse simulador. Então aqui é possível, por exemplo, um exemplo simples, é possível testar um pneu no carro em que ele não foi fabricado ainda. Então, por meio de modelagem física, né, e matemática, por exemplo, um dos exemplos, né, eu desenho lá um pneu, faço toda a parte de modelagem física nele, implemento no meu modelo do simulador e um piloto de testes, um piloto profissional, ele vai pilotar esse protótipo, esse centro de simulação, e vai dizer, olha, o carro está com oversteer ou understeer, ou ele está saindo muito de traseiro, ou está com uma vibração muito atenuada. Então, o simulador ele consegue dar resposta desse tipo. Então, isso aqui a gente tem no Brasil e é um dos supra-sumo da engenharia, né, de desenvolvimento atual, a nível mundial. Que eu saiba, tem apenas 5 no mundo. A gente tem a Ferrari, no centro de desenvolvimento, tem também a Maserati, e eu já ouvi apenas as alemães e alguns italianos, que no caso é a Fiat, tem o poder dessa tecnologia. Então, isso aqui é um divisor de águas, né? Porque hoje em dia todo carro que é desenvolvido pela Fiat, pela Jeep, a nível global, ele passa por esse simulador, né? Então, antes mesmo de você criar uma mula, você criar um carro para testar, para ter noção de qual vai ser a resposta dele, aqui a gente consegue já sentir, ter uma prévia, né, do que vai ser. Então, isso é possível graças a modelos físicos e matemáticos, né? Respondendo em tempo real,
À medida que o cara, por exemplo, dá um comando na direção, o atuador ele consegue atuar em tempo real, ele sabe que eu tenho que movimentar ali. E isso ele parte tanto para a parte de dinâmica veicular, quanto para a parte de powertrain também, certo? Então, uma parte interessante aqui é um adendo que eu falo sempre. Eu falo sempre não, que eu escutei e eu achei interessante. O que é que vocês imaginam que é a parte mais cara desse simulador? O que é que você acha, Luiz? Desse simulador aí? Sim, de todo esse aparato aí, o que é que você acha que é o mais caro aí? Rapaz, não faço a mínima ideia, viu? A gente pensa na parte metal mecânica, né? Que é os atuadores e toda essa parte. Foi o que eu ia dizer os pistões, mas não, vou esperar a Vinícius responder. Mas, por incrível que pareça, um dos mais caros, não é o mais caro, é a pista virtual. Essa pista aí, ela consegue, é incrível, sabe? Tipo, essa pista, claro, não essa que tá passando no vídeo, mas é a mesma pista que é utilizada por simuladores da Fórmula 1, para os pilotos treinarem. Então, ela representa perfeitamente qualquer inclinação mínima da pista ou curvas, ela representa fidedignamente. Então, é uma das partes do produto que o mais caro é você comprar essa pista ao pessoal que desenvolve. Diga aí. O professor Marcos Túlio, né, que já foi até um colega de trabalho lá no IFCE Cedro, colocou aqui no chat, né, o software, né, mais caro. Exatamente, o software também é um dos mais caros, com certeza. Também a parte de computação, né, porque você tem que ter um supercomputador, porque você tem um software trabalhando com um supercomputador para que ele tem que lhe dar uma resposta em tempo real, porque você está praticamente dentro de um veículo, né, ali dentro. Então, ele tem que dar uma resposta real. Então, tanto o software ele tem que ser muito bom e o modelo feito tem que representar fielmente e dar uma resposta em tempo real, como o computador também ele tem que ter uma alta taxa de processamento. Então, isso aqui é bem interessante. Eu tive a oportunidade de ver pessoalmente e é bem interessante mesmo. Então, passando para a parte de... Aqui a gente falou já, trazendo um pouco para a parte virtual, né? Então, vou tentar agora puxar para a minha área, que é a parte de virtualização, que é o CAI. Então, o que é o CAI, né? O CAI é uma sigla que é em engenharia em inglês, que é Computer Aided Engineering, que é o quê? Se for traduzir, é engenharia assistida por computador. Então, em vez de a gente fazer cálculos na mão, ou qualquer tipo de desenvolvimento, a gente faz assistido por um computador. Então, vocês já devem ter escutado a palavra CAD ou CAM, né? CAD é Computer Aided Design, que é a parte de desenvolvimento, que é a parte da criação do desenho, da geometria, que é a matemática, né? E CAM é relacionado à parte de indústria, a parte de manufatura. Eu sou na parte de engenharia, que é no caso CAI, né? Então, o CAI, ele engloba todas as áreas de engenharia, tanto NVH, que é a parte de vibrações, tanto a parte de CFD, quanto a parte estrutural. Então, toda a engenharia, imaginem um curso de engenharia, então ele vai conseguir, por meio de softwares, abarcar de forma, acredito, se não for completa, o mais próximo, o mais completo possível, que hoje a gente tem muito software, né? E a gente estuda tanto a gente tenta puxar todo o desenvolvimento para a parte de software. Então, dentro do CAI, como eu falei, tem várias sub-áreas, e a minha sub-área que eu trabalho é a parte de CFD, que eu vou falar depois. Então, quando a gente vai comparar, né, a qualidade de uma simulação com um experimento, a gente tem vários pontos que são debatidos hoje em dia, né? Então, um deles como vocês podem ver na imagem, é a qualidade da informação. No experimento aqui é um exemplo de uma tubulação, certo? De água, que está passando água. E eu quero medir a temperatura nesse determinado ponto que está o termopar aqui. Porém, para que isso ocorra, eu tenho que furar o tubo, colocar o termopar, não é isso? Isso vai ocorrer o quê?
vai ocorrer uma perturbação no escoamento. Se vocês olharem aqui próximo, tem uma geração de vórtices. Podem gerar algum problema no processo, não sei, depende de qual for a aplicação. E na simulação, não. Na simulação, a gente não consegue, não tem esse problema, né? Porque a gente consegue medir em pontos infinitos e não tem perturbação do escoamento. Porém, é bom deixar bem claro, para que isso ocorra, eu tenho que ter um modelo extremamente fidedigno, certo? Então, deixar isso muito claro, porque posso estar falando aqui, mil maravilhas, mas não, você tem que, o seu modelo ele tem que representar fielmente o que está acontecendo fisicamente, de forma real, né? Então, não adianta de nada, não adianta de nada eu ter uma simulação que tenha não sei quantos milhões de pontos, só que ele está dando resultado de forma errada, né? Então, eu particularmente, eu gostaria do experimento, nesse caso. Mas, quando você compara uma simulação que ela lhe entrega perfeitamente, que tem uma física bem aplicada, então a qualidade da informação ela é muito melhor, certo? Então, estão me escutando bem, pessoal? Estamos, Vinícius. Beleza. Então, quando a gente compara também a parte de custos, né? E esse é um dos pontos que a indústria 4.0 ela ataca, claro, toda indústria de manufatura, qualquer tipo de indústria, eles querem sempre o quê? Redução de custos, né? Então, durante o processo de desenvolvimento de um produto, quando você aplica simulações, você tem uma redução significativa dos custos finais do projeto, né? Então, claro que é um software e um engenheiro que trabalha. Claro que tem um custo, né? O software ele é bem caro, né? Mas só que nada é comparado ainda a quando você compara a uma indústria tradicional, né? Ao desenvolvimento de produto de uma indústria tradicional em que ele não utiliza nenhuma dessas ferramentas. Então, eu vou dar um exemplo básico aqui, vendo o ciclo de projeto de uma indústria tradicional, comparando, né? Então, imagine que eu tenho uma produção de um protótipo, certo? Deixa eu colocar aqui Tem uma produção de um protótipo, então você produz esse protótipo, você testa ele no laboratório, certo? Deu problema nos testes, então o que é que você faz? Vai uma possível otimização desse projeto, né? Reprojeta a peça, novamente, e inicia o ciclo, não é isso? Então aqui, vamos imaginar que para cada 5 propostas, eu tenho 3 interações, e cada interação dessa eu imagine que eu tenho um protótipo. Então quando você multiplica aqui, para que o ciclo ele se feche, eu tenho que construir 15 protótipos até eu ter um produto final. Isso é um exemplozinho básico que eu estou trazendo para tentar apenas mostrar a vocês, né? Na indústria 4.0 não ocorre isso, né? Claro, a gente sempre vai precisar ter um produto físico, né, para testar. Não tem como uma simulação ela funcionar, até tem, né? Ela tem que ser bem perfeita. Funcionar de forma sem você ter uma correlação, sem você ver que aquele seu resultado ele está trazendo, ele está lhe trazendo resultados reais para um protótipo real. Então aqui a gente começa com a simulação numérica. Eu desenvolvo um modelo virtual, né, de forma física e numérica, correlaciono esse meu modelo com um protótipo. Então após a correlação aqui, eu só preciso ter um protótipo, né? Então, a partir daqui, todo o meu ciclo ele é feito de forma numérica, certo? Então, claro, depois que eu fizer várias otimizações, o meu produto final ele vai ser reproduzido, com certeza. Mas não ficar naquele, produz, quebrou, faz desse jeito, produz, quebrou. Não, tudo é feito de forma por simulação, certo? Então, aqui imagine que a gente só precisará de 3 protótipos para validar, para fechar um ciclo de fabricação do produto. Certo? Tá claro isso aqui? Vocês estão me escutando bem? Tranquilo, Alô? Vinícius, tranquilo. Beleza. Então, puxando agora para a parte que eu trabalho, né? Enfocando mais na minha parte de desenvolvimento, que é o que eu trabalho. Então, dentro do CAI, eu falei que eu tinha várias sub-áreas, e a minha área é a parte de CFD, né? O que é CFD? O CFD é a dinâmica de fluido computacional. Então, é a área da engenharia que usa computadores para estudar escoamento, transferência de calor, ou movimentação de fluido, ou
uma turbomáquina ou uma máquina mecânica, como é que eu posso falar, uma bomba de calor, qualquer tipo de coisa. Só que isso tudo de forma virtual, né? Então, eu costumo falar que é um laboratório virtual. Então, vocês aí no IF tem laboratórios, né, aquilo que tem, de hidropneumática, de tudo. Então, aqui a gente consegue fazer tudo de forma real, de forma virtual. Claro, com certeza não se compara a um laboratório real, mas é só uma analogia. Então, é um laboratório virtual, onde a gente consegue simular tudo, praticamente tudo, né? Desde a combustão 3D dentro de um motor, que é algo completamente complexo, até um escoamento em um duto, ou escoamento em uma vaca. O pessoal tem esse, não sei se você já ouviu falar, tem escoamento do ar em uma vaca. Então, a gente consegue simular isso de várias maneiras, né? Claro, sempre bater no ponto. É necessário que você tenha modelamento, modelamento físico, matemático, muito bem representativo, para que você consiga dar respostas boas, né? Então, aqui é uma fotozinha bem legal, né? Que aqui embaixo eu tenho uma Ferrari, né? Passando um túnel de vento para medir a questão de arrasto. E aqui no computador você consegue ver também, da mesma forma, o comportamento, né? Aqui são streamlines, em que aqui atrás a gente tem a formação de vórtices. Mas é só um exemplo, pessoal. Eu acho que, não sei quem acompanha a Fórmula 1 aqui, só apenas comentando. A Ferrari, nesse final de semana, ela teve problemas no carro, não sei se alguém viu, mas uma das causas foi que o modelo computacional deles não estava fidedigno com o carro real. Então, foi feita toda uma parte de cálculo em CFD para o carro, né, toda a parte aerodinâmica, porém, quando foi passado para o carro, viram que o modelo estava errado. Então, semana passada, agora, domingo, teve esse tipo de problema com a Ferrari, com a indústria a Fórmula 1 hoje é a indústria de ponta, né? De desenvolvimento. Eu lembrei, eu vou falar por menino lá, na apresentação. Estão me escutando aí? Sim. Então, a gente tem diversos níveis de complexidade, né? Quando a gente fala de desenvolvimento de um veículo. A gente tem um sistema, em que o sistema ele acopla todo o veículo, né? Você tem todo o veículo, toda a parte de dinâmica, o veículo completo. Então, a gente tem subsistemas. Um subsistema que eu tenho aqui trabalho é o motor. A gente pode ter subsistema de direção, de transmissão, de freio, mas aqui eu vou falar um pouco de motores. E também a gente tem análise de componente, né? Em que eu só pego um componente, que no caso aqui é um coletor de admissão. Nessa imagem aqui é um coletor de admissão desse carro. E eu vou analisar apenas esse componente. Mas, por forma de CFD, a gente também consegue analisar o subsistema e o nível de sistema. Certo? Claro, dependendo do nível de profundidade que você quer detalhar o seu produto. Ou o estudo, né? Então, falando em análise de componente, quando você vai analisar apenas um componente, que você vai focar no detalhamento, né, na engenharia de formação de campo de velocidade, campo de pressão, campos de temperatura, concentração, diferentes áreas, como é que eu posso falar? Diferentes setores, né, desse subsistema em CFD. A técnica mais utilizada é a parte de CFD 3D, né, em que a gente tem uma geometria complexa, em que combina a parte de mecânica de elementos finitos com mecânica dos fluidos. Então, aqui é apenas um exemplo de uma bomba de circuito de arrefecimento do motor. Eu não trabalho particularmente com isso, mas lá no escritório a gente tem um setor de 3D que conversa diretamente com o nosso setor, que no meu caso é a parte de 1D, né? Então, a gente consegue analisar diversos tipos de componentes, como, por exemplo, o mapa térmico de um bloco do motor, o mapa térmico do sistema de exaustão. Nessa imagem aqui, se vocês prestarem atenção, eu tenho uma distribuição de calor aqui na câmara de combustão e como ela vai distribuir esse calor para o bloco, né? Internamente aqui eu tenho uma camisa d'água, como é que vai ocorrer essa transferência de calor. Então, a gente consegue ver tudo. Se vai ter formação de bolha, se vai ter
cantos de água parada no bloco, que vai ter superaquecimento. Então, a gente consegue, por meio de simulação, verificar todo esse tipo de problema. Isso é uma simulação prática real que a gente consegue, que a gente aplica praticamente, como é que eu posso falar? É um serviço que é normal para a gente lá em Pernambuco, esse tipo de desenvolvimento. Claro que isso aqui é na parte de desenvolvimento do produto, né? A gente não vai pegar já um motor que ele já está em fabricação, que já está com o cliente, para analisar esse tipo de coisa. Não, isso é feito muito antes na fase de desenvolvimento do produto. Em torno de 4 anos antes, a gente trabalha nesse desenvolvimento para apenas chegar para vocês, que é cliente, quando compra, né, com ele sem nenhum tipo de problema. Claro que vai existir problema, mas tem todo um estudo para que não ocorra, né? Então, tem vários tipos de análise, né? Falando ainda em componentes, tem o mapa térmico de pistão, mapa térmico de estrutura do carro, como o calor do sistema de exaustão ele vai se dissipar com parte do carro, se vai trazer calor para a cabine, se o sistema de arrefecimento vai suportar esse calor. Então, é todo um sistema, é bem complexo, mas é possível de fazer, e a gente consegue fazer aqui em Recife, em Pernambuco. Porém, nem tudo são flores, né? Você vê aqui uma imagem que ele tem um software caríssimo, né? Você tem um desenvolvimento caríssimo, você tem pessoas que trabalham. Então, à medida que você aumenta esse nível de detalhe, seu custo operacional ele vai para onde? Ele vai lá para cima. Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado, porque pode ser que ele ultrapasse lá aquele valor experimental, né? Os softwares hoje em dia é um valor muito caro. Então, você tem que ter bastante cuidado em relação a isso, em relação ao uso. Se você vai ter um custo-benefício em relação a isso, sempre analisar o tempo de simulação, né? E o nível de detalhe. Então, pensando nisso, a gente tem outras formas de analisar, né? Agora, trazendo para o que eu faço, que é na parte de análise de sistema, também análise de componente eu consigo fazer, em CFD 1D. Lá em 3D você trabalhava com um sistema complexo em 3 dimensões, em 1D eu trabalho com um sistema simples de apenas 1 dimensão, certo? Mas, aí vocês vão perguntar, mas Vinícius, como assim? Eu perco muito em detalhamento, não é isso? Isso é um problema, porém eu ganho em tempo de computação. No 3D não, no 3D eu tenho um detalhamento muito alto, porém eu preciso de uma carga computacional muito alta para que eu consiga entregar um resultado em tempo hábil. Aqui eu tenho um detalhamento baixo, mas eu tenho modelos que, por meio de correlação, ele trabalha dentro de uma margem de erro de 3%, entre um modelo virtual, por exemplo, de um motor e um modelo e uma prova de dinamômetro. A gente consegue trabalhar em até, no máximo, 3% de erro, em que o modelo ele representa fielmente qualquer resposta do motor, certo? Podendo, inclusive, dar respostas em tempo real. Claro, à medida que você diminui o detalhamento, você aumenta o tempo de computação, né? Ganhando esse tempo, você traz ele a dar respostas em tempo real, mas, claro, é sempre esse balanço entre detalhamento e tempo, certo? Então, trazendo para o que eu faço, aqui é uma imagem do tutorial, porque eu não posso trazer imagens dos motores que eu trabalho lá. Então, eu trabalho particularmente com o desenvolvimento de modelos para motor, né? Eu não trabalho com motores aqui no Brasil. Então, eu desenvolvo motores para o mercado americano. Então, marcas como Dodge, a própria Ram, alguns motores da Jeep também têm aplicação. Então, desenvolvo motores para aplicação do mercado norte-americano. Então, o pessoal vai perguntar, o Renegade consome muito, a Toro consome muito, beleza, são motores antigos, a gente pode até conversar de boa, mas eu não trabalhei no desenvolvimento deles, também porque eu sou novo, né, e são motores, eu sou novo na empresa e são motores antigos. Mas o que é isso aqui? Isso aqui é um modelo 1D, né, representado em um software que a gente chama de GT Power, em que se você ver aqui, claro que aqui ele está detalhamento mínimo, né? Não tem nenhum detalhamento. Então, você tem
toda a representação do coletor de admissão, coletor de escape, turbina, compressor, sistema de arrefecimento, cilindro. Em cada cilindro desse aqui, eu tenho toda a parte física e matemática de transferência de calor, de mecânica dos fluidos, de combustão, certo? E aqui eu tenho a parte de engine, que é a parte de metal mecânico, que é a movimentação, né, dos pistões. Então, o motor aqui, ele consegue, motor em 1D, a gente tem modelos que eles entregam resultados perfeitos e até podendo mostrar alguns erros de aplicação no dinamômetro. Por exemplo, quando você tem um motor correlacionado desse, com alguma prova, com um dinamômetro, e você tem um certo nível de experiência, a gente consegue dizer se uma prova teve algum problema lá de operação ou não, apenas com o resultado do motor aqui em si. Então, esse motor, ele serve para toda a parte de desenvolvimento, né? A gente consegue testar diferentes coletores de admissão, coletores de exaustão, tempo de acionamento de válvula. Eu posso muito bem tirar aqui e colocar 2 válvulas em vez de 4 válvulas em vez de 2 válvulas. Posso mexer no tempo de injeção dele, posso mexer no tempo de ignição do motor. Então, tudo isso a gente consegue testar de modo virtual, em que para eu fazer isso em modo real, eu teria que ter um motor no dinamômetro rodando em tempo real com o operador, né? Então, aqui a gente consegue utilizar toda essa plataforma aplicada, certo? Então, como é que simplifica? Como a gente está falando de um modelo termofluidodinâmico, né, que é a parte de térmicas e mecânica dos fluidos, relacionada à parte de dinâmica de fluidos, então imaginem que isso aqui não são partes físicas reais do motor, não é aquela pecinha. Deixa eu voltar aqui para explicar melhor a vocês. Não é essa peça física. Lá eu trabalho com a parte do ar interno. Então imaginem o ar que está aqui dentro passando, certo? Os caminhozinhos de ar. Então eu trabalho apenas com essa parte interna de ar. Então eu não quero saber dessa interação física. Claro que sim, que eu coloco modos de transferência de calor aqui com a parede, que ele vai trocar calor com o underhood, que é a parte interna do motor, e com outras partes do veículo, né? Eu consigo colocar isso no modelo, mas não no nível de detalhamento que eu teria no 3G, por exemplo. Certo? Então, voltando, todas essas partezinhas que vocês estão vendo, esses bloquinhos, eles representam a parte fluida do motor, certo? Então, aqui eu consigo fazer uma otimização de um runner. O runner é onde liga a válvula de admissão ao coletor de admissão. Posso fazer uma otimização, de intake manifold, que é o coletor de admissão, para ganhar, quero performance até 2.000 RPM, quero atingir tal torque até 2.000 RPM, quero diminuir o consumo em tal faixa de operação. Então, tudo isso é possível por meio desse modelo, certo? E também, não só nessa parte, e é uma parte que a gente trabalha também, que é bem interessante, é o projeto conceitual. Então, às vezes o cara vai, não sei, o pessoal, os diretores da Fiat lá, eu quero queremos desenvolver um novo motor com essa faixa de operação aqui. Que tem aqui 200 Nm de torque, consumo baixo, que tudo tudo tem que ser perfeito, né? Então, a primeira parte do processo de desenvolvimento, ele é feito por meio de um motor, em simulação. Enquanto a gente vai, vamos colocar essa parte aqui, que é o coletor de admissão do e-torque, vamos utilizar as válvulas do Fire, e vai fazendo meio que o Frankenstein, para a gente ter uma resposta mais ou menos do que eles querem. Então, a primeira resposta, a gente consegue ver aqui e dizer, é possível sim, a gente chegar nesse nível que vocês querem, porém precisa fazer tal e tal e tal, mas é possível. Então a gente consegue entregar esse tipo de resposta. Então voltando aqui para como simplificar, né? Vocês analisarem aqui, ele é só a parte de A. Então, como eu estava falando em 3G, aqui a gente está no ambiente de uma dimensão. Então eu tenho que transformar a minha geometria, que até então ela é no domínio de 3G, em 1D, né? Então cada bloquinho desse, ele representa, por exemplo, aqui é um pipe. O pipe é um tubo que eu falo. Aqui é um tubo, aqui é um tubo, aqui é um tubo. E depois a gente vai fazer toda essa conexão para o modelo de 1D. Então, cada tubozinho desse, eu digo as condições de contorno, né? Olha, aqui vai entrar
a tantos graus, ele vai trocar calor com isso, tá fazendo fronteira com esse tubo, então tudo isso é alimentado no modelo para que ele consiga calcular de forma fidedigna. Então, são inúmeras aplicações. Uma delas é o mapa térmico, a gente consegue ver a distribuição de calor do motor, o calor que está vindo proveniente da combustão, como é que ele está sendo passado para a camisa d'água, como é que ele está sendo passado para o radiador, certo? Isso também é possível no modelo. Também é possível fazer modelos de transmissão, modelos mecânicos, né? Aqui é um modelo físico-mecânico de uma transmissão manual normal, em que a gente consegue sim fazer o modelo em 1D representar fielmente uma transmissão real. Claro que aqui eu não vou conseguir analisar, como é que eu posso falar, esforços na transmissão, né? Não, aqui ele só tem que me dizer qual a velocidade do eixo quando eu passar a primeira marcha, qual a velocidade do eixo quando eu passar a segunda marcha, qual é o nível de engate da embreagem, certo? A gente também consegue colocar informações de veículo, certo? Como temperatura ambiente, configuração do pneu, eixos, freio, tudo isso é possível a gente colocar no modelo, para então ter um sistema completamente conectado. Se vocês estão vendo aqui, olha, aqui eu tenho um motor, aqui eu tenho um carro virtual, certo? Em CFD 1D, em que eu tenho um driveline, eu tenho toda a lógica aqui de clutch, né? Aí o motor, sistema de lubrificação, toda a parte de troca térmica, coolant, a alta temperatura e baixa temperatura, coolant, quando eu falo coolant, é a parte de troca térmica do motor com a água, né? A parte de ar-condicionado, sistema de óleo da transmissão, que é diferente do motor, né? A parte de cabin heater, que é o conforto do operador, do cliente dentro do carro, qual a temperatura que vai estar, ou qual a temperatura que o ar-condicionado vai estar mandando para dentro da cabine, toda a parte elétrica. Então, isso é possível completamente dentro de um ambiente de simulação D. Se vocês lembrarem lá no começo da apresentação, naquele vídeo do simulador, esse modelo aqui de carro, ele é implementado naquele simulador para ele dar respostas em tempo real. Só que para isso, eu tenho que ter um modelo extremamente reduzido. Quando eu falo reduzido, com baixo detalhamento, né? Porque eu também não preciso saber temperatura de combustão em um determinado ponto. Não precisa desse nível de detalhamento. Mas para um operador lá, para o cara que vai dirigir o carro, para o piloto profissional, é importante ele ter alguns feelings básicos, né? Como força, torque, talvez o consumo, ele consegue ver lá em tempo real no simulador. Então, esse é um modelo que a gente consegue, sim, implementar no simulador virtual. Então, com isso, a gente tem vários loops aqui que é possível, né? Efeito de eficiência global, dimensionamento correto de sistema, validação em ciclos de testes, efeito transiente, balanço energético, emissões veicular e consumo. Essas emissões aqui é a parte química, se o carro ele vai estar dentro da regulamentação lá de emissões, tanto Euro 3, Euro 4, e testar novas tecnologias. Tudo é possível dentro desse modelo virtual aqui em CFD 1D, que é o que a gente desenvolve aqui na Fiat, certo? Então, Luiz? Opa, tô aqui. Então, vocês me escutaram bem ou cortou? Acho que a internet ficou boa. Não, aqui não cortou, não. Ah, show de bola. Então, essas ferramentas, elas sempre devem fazer parte do desenvolvimento do produto, né? Do processo do produto. Isso falando em engenharia nesse nível, né? Na parte de multinacionais. Claro que não é... Eu tenho noção e não é algo muito comum, mas a tendência é que isso ocorra, né? Então, aqui eu botei só experimentos e as técnicas de 1D e 3G se complementam na busca pelo mesmo objetivo, que é a eficiência, né? Eficiência, menor custo e maior conhecimento, maior desenvolvimento. Então, trazendo para um panorama atual, né? Nessa parte de indústria 4.0 e coronavírus, né? Em que a gente não tem fábrica separada, desenvolvimento agora. Então, eu trago você. Oi? Agora tá cortando o áudio. Alô?
O áudio está cortando agora. Pronto. Voltou mais ou menos? Não, Melhorou um pouquinho? Melhorou. Alô, Luiz? Beleza. Então, nesse panorama de coronavírus, né? Incrivelmente, e é esperado, foi um dos meses, e ainda é um dos meses que a gente mais trabalha, né? Na parte virtual, porque toda a parte de desenvolvimento experimental, ela está reduzida, né? Não tem desenvolvimento experimental. Então, todo o foco de estudo, de projeto, de desenvolvimento de protótipos, ela está sendo feita de forma virtual. Então, a tendência hoje, mediante essa crise, essa pandemia, né, global, a tendência é que a indústria 4.0, ela alavanque mais ainda, né? Porque você tem que ter sistemas inteligentes, conectados e eficientes em busca de trabalhar de forma menos intrusiva por aplicação humana, né? Imaginem, claro que isso agora não é possível. Agora imaginem uma linha de montagem completamente robótica, em que remotamente você consegue apenas fiscalizar o que está acontecendo, né? Isso sim é possível e é real em algumas partes do processo. Agora imaginem uma linha completa. Entrou lá um chassi de um Renegade e já lá no final os robôs eles vão lhe entregar perfeitamente o carro completo. Então, o panorama atual é esse. A gente está num momento difícil, mas a tendência é que esse tema ele entre mais à tona mediante essa pandemia, né? Então, é isso aí, pessoal. Acho que não sei se eu falei muito detalhado, se foi muito... Alô? Opa, estou escutando, Vinícius. Não sei se eu fui muito, como é que eu posso falar, a fundo no assunto, mas foi o máximo que eu tentei puxar de forma superficial. Seria interessante se eu puxasse algo se eu trabalhasse na parte de industrial, né, Luiz? Para eles, tipo, chão de fábricazão, para trazer mais... Tranquilo, Vinícius, foi Esse ótimo. é o meu relato. Foi muito, muito bacana. Eu que agradeço não só eu, mas também o IFCE agradece a sua disponibilidade, a sua participação. A gente fica muito grato, né? E a gente gosta dessa conexão, onde a gente traz, né, a indústria em conexão com o Instituto, e a gente vê essa participação dos alunos, vê essa interação, é algo fantástico, é algo que certamente a gente pode fazer outras vezes, né? E gostei bastante. Desde já, eu já agradeço muito, muito mesmo a sua participação. Não, eu que agradeço a oportunidade de estar repassando para vocês aqui. Para mim é uma oportunidade única repassar isso para alunos do IF, né, ao qual eu fiz parte. Então, para mim é gratificante. Eu me lembro hoje como aluno de IF assistindo de palestra, que eu gostava muito. Então, para mim é gratificante repassar todo esse conhecimento. Podem contar comigo no que precisar. Atualmente eu estou no doutorado na UFPB, então a gente está trabalhando lá de forma virtual. Não sei se vocês têm algum projeto virtual que a gente possa integrar, não sei, mas podem contar comigo. De antemão, se precisarem também algum contato para outras áreas, né, correlatas à indústria, eu tenho alguns contatos, inclusive eu até conversei com o Luiz, mas a gente teria que ver um determinado assunto para conversar, né? Porque lá, tipo, no meu setor, se eu fosse trazer alguém para falar aqui, seria alguém de CFD 3D. E depois, tem outra pessoa, seria alguém de NVH. Então não seria muito interessante trazer. Seria bom algo bem, por exemplo, alguém do chão de fábrica, alguém da qualidade, ou alguém de outra indústria, né? Isso, então, desde já, eu que agradeço a oportunidade e estou de portas abertas aí. Isso, a gente desculpa aí qualquer coisa, desculpa a minha internet, mas foi isso aí mesmo. A gente vai amadurecendo as ideias aí, a gente vai mantendo o contato. Vinícius, a gente chegou agora na parte que
que alguns alunos e alguns professores, os participantes, vão fazer algumas perguntas, né, como eu havia combinado. Também registrar aqui a presença também de, além dos alunos e professores, alguns colegas, né, eu tenho visto Geidilane, né, que estudou comigo também no IF, né, terminou também engenharia mecânica lá na UFESA. Tem também o professor Marcos Túlio, né, grande Marcos Túlio, né, trabalhamos no IFCE Campus Cedro. Então, esse fórum nos enriquece não só de conhecimento, mas a gente nos deixa também muito feliz em também rever os alunos, rever os colegas, né, ter todo esse compartilhamento. Vinícius, a primeira pergunta, né, que não é tanto do tema, mas acredito que muitos alunos estão esperando algo do tipo. Eu queria que você falasse, tipo, quais são os conteúdos, né? Quais são os conteúdos ou disciplinas que você acredita que mais, assim, que mais lhe ajudaram na vida profissional, na carreira profissional? Ah, Luiz Paulo, essa disciplina, esse conteúdo aqui, sem ele, eu, assim, não tinha conseguido chegar onde eu cheguei, eu não tinha conseguido me desenvolver tanto. Queria que você respondesse algo desse tipo. Então, falando atualmente para o que eu uso hoje, né? Eu acho que se eu não tivesse visto termodinâmica, mecânica dos fluidos, transferência de calor, fenômenos de transporte, eu acho que eu não teria uma base boa para, por exemplo, analisar o fenômeno físico, né? O fenômeno físico ou químico de um motor, por exemplo. Então, a base, para mim, essas disciplinas, elas foram essenciais na formação. Na época, eu não gostava muito da parte térmica, acho que você sabia, você sabe, né? Eu não gostava muito da parte térmica, porque era do Baja, então a gente trabalhava com uma parte de desenvolvimento de projeto. Então, era elementos de máquinas, era desenho em CAD, mas, com certeza, se eu não tivesse levado dificuldade, né, naquelas disciplinas, acho que você teve também dificuldade, porque os professores de gente naquela época eram meio que carrascos, né? Tinha Mourão, tinha Kleber, mas enriqueceu bastante o conhecimento que eu pudesse aplicar hoje em dia. Então, essas 3 disciplinas, termodinâmica, transferência de calor dos fluidos, foram essenciais. Ok. Vinícius, acho que é melhor desligar o seu vídeo mesmo, realmente o áudio sai melhor sem o vídeo. Deixa eu passar aqui para o próximo aluno. Ficou cortando, foi mal. Foi. Tá o próximo aqui é o Renato, né? O Renato pode ativar o microfone e fazer a sua pergunta, Renato. Boa noite, tudo bem com você, Vinícius? Professor, obrigado pela presença. Boa noite, Renato, tudo bem? Tranquilo? Tudo. É sobre essas simulações, né? Existem algumas coisas que eu também estou tentando simular e eu estou tendo muita dificuldade na execução vamos dizer assim, do projeto em si, sabe? Tem dado alguns problemas. Qual a sugestão que você pode dar para a gente resolver isso? Primeiro, depende de qual simulação que você está tentando fazer, né? Então, um conselho que eu... É de chassi. Oi? Desculpa. Então o conselho que eu dou, então, é a parte de MEF, né? Mecânica de elementos finitos, estrutural. O conselho que eu dou é, você, antes de tudo, você tentar entender a física que ocorre no processo, né? Antes de ir para o software, você tem que entender o que é que está acontecendo com o veículo. Então, se é um chassi, você tem que saber mais ou menos a atuação das cargas, né, que vem do sistema de suspensão, transferência de carga com sistema de freio, também a parte de o acoplamento, né, chassi e o sistema de transmissão é importante.
Então, o conselho que eu dou é você tentar, primeiro, antes de ir para o programa, entender a física, o que é que está acontecendo na física. Ir para o básico, entendeu? Ir para mecânica estrutural, resistência de materiais, entender o comportamento dinâmico, para depois você ir para o software. É bem complicado mesmo, eu não sei qual software você está utilizando, mas não é simples não. Trabalhar com simulação assim não é simples não. Principalmente a gente que não tem a formação, né? Tipo, não é normal, pelo menos eu não vi, é uma disciplina que fale só de simulação, não. A gente tem as cadeiras básicas, né? Que permeiam a base da simulação, que é a parte física, que são essenciais. Mas realmente é difícil. Tá joia, então. Obrigado pela sua orientação, viu? Valeu, Ok, obrigado. O próximo aí é o professor Roberto Maia. Pode ficar à vontade, Roberto. Ok, boa noite. Vinícius, queria começar, rapaz, parabenizando e agradecendo, né, a sua disponibilidade. E também gostei muito da contextualização da sua apresentação, porque você deu, assim, uma conexão, né? Partindo desde o seu curso técnico e até chegar na indústria 4.0. A gente fica meio assim por conta do vazio que existe, né? Do conhecimento que você abordou, se a gente for pensar lá do curso técnico, né, Vinícius? Mas é assim mesmo, certo? Isso, professor. O que eu queria abordar também é que fiquei contente quando você falou da UFPB, rapaz. Eu fiz mestrado lá na UFPB também, engenharia de produção. Foi mesmo, professor? Mas eu gostei assim da parte. Bom demais, João Pessoa é excelente. Porque eu ministro a disciplina de máquinas térmicas, rapaz, e você falou aí de muita coisa que, com certeza, os meus ex-alunos que fizeram a disciplina viram um bocado de subgrupos daquele, de sistemas que passaram a entender e que seria a base de tudo para chegar aí onde você está. Parabéns, sucesso, felicidade. Com certeza. E muito agradecido, viu, Vinícius? Muito obrigado, professor, pelas palavras. Recentemente, praticamente, quando tenho a oportunidade, vou a João Pessoa, uma cidade que eu gosto muito. Fiz um mestrado lá, passei 2 anos em João Pessoa, fiz um mestrado lá. E é uma cidade que eu tenho no peito. Foi um dos porquês de ter escolhido um doutorado lá. É uma forma de sair de Recife, que eu não gosto tanto de Recife, sendo bem sincero, mas é um dos acontecimentos, mas, de qualquer forma, muito obrigado pelas palavras. Eu tentei contextualizar ao máximo, porque é interessante, né, a gente começar partindo da indústria 4.0 de forma genérica, para depois entrar nos subgrupos. Perfeito. Então, é isso aí, mas, de qualquer forma, muito obrigado pelas palavras. Estou à disposição sempre que precisar. A gente que agradece, Vinícius. Um abraço, então. Seguindo a ordem aqui, nós temos o Berlan, né? Pode ficar à vontade, o Berlan. Acho que ele falou, Luiz? Cortou aqui, será? Deixa eu verificar se ele ainda... Ele tá no chat. ele falou no chat? Deixa eu olhar aqui. Não, ele... não sei se ele ia fazer uma pergunta, ele colocou um sinalzinho. Eu acho que ele falou no chat, não, Luiz? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ele tá em que ponto a indústria Deixa eu ler. Em que ponto a indústria automobilística já está inserida na internet das coisas? Que carros e como já estão conectados? Ótima pergunta. Vocês estão me escutando bem ou está cortando? Tá dando para me escutar bem, Vinícius. Tá dando para escutar. Pronto. A indústria automobilística ela já está praticamente inserida, né, na internet das coisas. Agora, um exemplo que eu vi e eu consegui ver perfeitamente foi não sei se vocês acompanham, mas tem um carro da Ram, que é a Dodge Ram 2500. Ela vem com um sistema embarcado com Alexa. A Alexa é aquele sistema da Amazon, né, em que ele conecta-se com a rede
ele passa informação em tempo real. Então, aquilo ali é uma aplicação direta da internet das coisas. Você tem um sistema embarcado inteligente que lhe dá respostas. Um exemplo. Alexa, por favor, me mostre o menor caminho. Então, ela vai lá analisar os dados da internet, né? Ver dados de outras pessoas, por exemplo, do seu celular, do meu celular, dizer que o melhor caminho para passar por uma determinada estrada é aquele. Então, isso já é aplicado hoje nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, esse carro ele já tem para vender por forma de importação, mas a tendência é que isso seja encontrado, por exemplo, no Fiat Uno normal, no Argo, no Toro. Então, a tendência é que nos próximos anos a gente tenha todos esses periféricos conectados, né, no automóvel. Beleza? Ok. Acho que o próximo aqui... Deixa eu dar uma olhadinha. O próximo aqui é o Helder, né? Helder, pode ficar à vontade. Boa noite. Tá dando para ouvir aí, Luiz? Tá sim, Helder. Boa noite, tá sim, Helder. Pronto. Primeiro, eu quero parabenizar o Vinícius aí, cara. A palestra para mim foi show de bola. Agradecer também, como muitos já fizeram aí, né, cara? Porque se disponibilizar numa época dessa principalmente na parte da noite, né? Que é a hora de estar com a família, né? E pegar assim, como exemplo, você é um cara novo, cara, e chegou aí numa multinacional. Eu já tenho muito exemplo aí para mim, por exemplo, Cabó foi meu colega de classe, né? Em 2001, em 98, quer dizer, quando eu ingressei no antigo Centec. Hoje ele é professor. Eu desisti, né? Fui embora, passei um tempo fora. Professor Roberto Maia, que também na época era meu professor. Nesses caras eu me espelho, né? Porque assim, a gente tem que se espelhar no que é bom, né? A minha pergunta, cara, é em relação ao simulador, certo? Como a gente sabe que nada é 100%, qual é, se ele é 100% e qual é a porcentagem aceitável para ele, entendeu? Tipo assim, se ele não for 100%, como a gente sabe que tudo tem que ter, né, 0,01 milímetro, né, e tal, em porcentagem, qual é a porcentagem aceitável para ele, entendeu? Hoje ele não é perfeito, eu posso lhe dizer isso. Se você entrar no simulador hoje e for, por exemplo, acelerar o carro, ele tem um delayzinho para até que o atuador ele atue, certo? E em certas situações de condução, ele não consegue lhe dar uma resposta, como eu posso dizer, real. Em outras sim, em outras ele atua perfeitamente. Mas hoje ele não está 100%, acredito que ele está ali em torno de 90% de sua capacidade de operação, mas a tendência é que a gente consiga colocar ele na capacidade máxima em breve, porque envolve muito custo, né, para a empresa, e é muito enriquecedor para o desenvolvimento de um produto você ter um sistema daquele. Show, cara, obrigado aí, viu? Mais uma vez, agradeço. Valeu, aí e vou ter você como um espelho para minha vida. Que é isso, cara. Obrigado você. Boa noite. Ok, nós temos aqui o Carlos Renan, né? Está inscrito aqui para falar. Pode ficar à vontade, Carlos. Carlos Renan ainda está na plataforma? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Carlos Renan? Acho que ele saiu, não? Eu estou vendo aqui, tem um Carlos Renan aqui, mas eu acho que ele deve ter dado uma saidinha. No mais aqui, não estou vendo mais nenhuma outra pergunta, né? Deixa eu ver aqui se eu encontro mais algum. O Berlan está dizendo que possui uma Fiat Strada 2012 e consegue ligar e desligar e executar alguns comandos elétricos por aplicativo usando internet, né? Ele... Aí sim.
Sim, é possível. Pessoal, eles instalam uns periféricozinhos que tem a conexão com o celular, né? E é possível ligar tranquilamente. Claro que é uma adaptação inteligente da parte dele, né? É parte de engenharia aí, de Uberlândia, aplicando. Ok, ok. Então, acredito que se não tem mais alguém, se não tem mais ninguém aqui fazendo alguma pergunta, Vinícius, eu só tenho a agradecer novamente, né? Eu vou finalizando aqui essa apresentação lhe agradecendo, o IFCL agradece, né? E a gente vai conversando aí para a gente ir estreitando esses laços aí, né? E a gente vendo novas oportunidades aí nos próximos meses, anos, e a gente vai caminhando, ok? Com certeza. Eu que agradeço, Luiz. Para mim é uma honra voltar para uma instituição a qual eu fiz parte, né? Poder repassar um conhecimento de algo que eu passei, né? Para mim é enriquecedor também. E vamos manter contato. Seria interessante eles visitarem a fábrica, né, da Jeep, só que agora tá muito ruim fazer isso. Mas acredito que futuramente a gente consegue marcar para eles darem uma passada na fábrica, que é algo sensacional. A fábrica da Jeep aqui, ela é uma das mais modernas do mundo, quiçá a mais moderna, viu? Então, toda a parte de robótica, de indústria 4.0 é aplicada diretamente dentro do processo produtivo desses carros. Então, a própria Jeep, ela é aberta para receber instituições, tem links. Eu posso até mandar para você, para os professores, alguns links que a instituição ela se inscreve de quantidade de alunos e pode ir lá tranquilamente. Eu já presenciei várias vezes várias instituições, o FPB, o FCG, indo direto para visitar a planta. Eu acho que é enriquecedor. De qualquer forma, agradeço a todos. Para mim é uma honra, novamente. Tem só uma pergunta aqui que eu perdi aqui de um aluno aqui, mas pode finalizar. Quando você finalizar, eu passo aqui a pergunta. Beleza, então para mim é enriquecedor estar com vocês. Só agradecer. O que precisar, estou aí. O Luiz tem meu contato e é isso aí. Vinícius, o Francisco Avelino, ele fez uma pergunta. Quais os principais desafios da indústria 4.0 no Brasil, né? Boa pergunta. Rapaz, acredito eu que seja a indústria de base, né? Hoje a gente tem poucas multinacionais, a multinacional hoje ela tem o que a gente pode dizer o capital, né, para poder investir em um tipo de tecnologia dessa. Então, indústrias de base, que é o comum na nossa região, porque o Brasil é um país em desenvolvimento, né? Então, acho que um dos maiores desafios é o custo, né, para a aplicação. E também tem um desafio muito cultural, que eu vejo perfeitamente isso diariamente, às vezes eu vejo diariamente, o pessoal tem a cabeça dura de tipo, eu não acredito numa simulação dessa, e se eu não fizer do jeito que eu fizer aqui, não vai funcionar. Eu não acredito se você simular esse motor, ele vai dar tanto de potência. Então, uma grande parte, pelo menos falando na minha área, eu acredito que é a cultura, sabe? Então, claro que a tendência é que daqui para frente essa indústria lá enraize mais, né, no nosso processo, mas custo, eu posso elencar custo, que é realmente muito caro, você tem softwares caríssimos, você tem que ter uma plataforma cara, que é engenheiros que vai lhe dar esse portfólio, né, que vai lhe embarcar, e também às vezes uns problemas culturais, né, o pessoal não aceita. Tá ok. Então, eu só quero lembrar o pessoal que amanhã o evento continua, nós temos mais uma palestra amanhã, né, tratando sobre energias renováveis na agricultura familiar. Então, acredito que vocês devam participar amanhã, será mais um evento, mais uma palestra, uma mesa redonda, e que vocês participem, que vocês irão, né, ter bastante conhecimento, irão se enriquecer, né, de bastante conteúdo,
e que aguardo vocês amanhã. E Vinícius, muito obrigado novamente, tenha uma boa noite, né? Manda um abraço aí para a família, para os colegas, né? E a gente se encontra por esse meio de mundo aí. Deus abençoe a todos, tenha uma boa noite e até amanhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Boa noite. Valeu, pessoal. Parabéns, Luiz Paulo. Valeu, grande Donato.